E aí pessoal do canal Descomplicado, hoje eu resolvi fazer para mim uma máquina de solda com um transformador de micro-ondas, tá? Eu já vi diversos vídeos aí pela internet. Eu tinha vontade de comprar uma máquina de solda, só que eu preferi montar a máquina de solda, né? A graça é você montar as coisas. Então, pessoal, eu peço a vocês aí que tomem muito cuidado, tá? Eu não responsabilizo por qualquer dano que aconteça contigo por causa dessa máquina, tá? É uma máquina perigosa. Se você tiver com esse secundário, primário não, com esse secundário aqui inteiro, tá? Aqui atrás, uma perna dessa bobina tá ligada na carcaça e a outra tá ligada nesse fio aqui, tá? Eu tô sem EPI aqui porque tá tudo desligado, mas eu vou colocar aqui uma luva, tá? Ou aliás, duas luvas, né? Para poder fazer o teste, tá? Esse secundário aqui, ele chega de 2.000 a 4.500 volts, a memória me falha, tá? Eu já vi gente relatando de 4.500, mas o mínimo que eu já vi pelo cálculo aqui do núcleo, tá? O mínimo é 2.000, tá? Então assim, você pode até fazer teste e tal, mas sem essa bobina aqui em cima, tá? A gente vai retirar essa bobina aqui para poder fazer a máquina de solda. Eu vou fazer um teste aí, coisa rápida. Como vocês puderam ver aí, né? Ele abre um arco voltaico, né? Da carcaça com o fio, tá? Então, pessoal, peço a vocês aí que tomem muito cuidado, tá? Não esqueçam de deixar aí o seu like, se inscrever no meu canal, clique no sino e compartilhe com seus amigos. Eu virei aqui rápido para que vocês possam ver. Um fio, tá? Da bobina tá ligado aqui na carcaça e o outro tá ligado aqui, tá? Esse aqui é o ligamento que vai pro magnetron, se a memória me falha, o magnetron micro-ondas, tá? Ele tem um outro secundário aqui de 3 volts, parece que é para dar partida, tá? Nós vamos retirar tudo, nós vamos retirar essa bobina aqui de 2.000 e vamos retirar esta bobina aqui de baixo e vamos deixar a bobina primária, tá? Pessoal, vocês têm que tomar muito cuidado para não ferir essa bobina primária, tá? Eu vou retirar aqui e já volto. Aqui eu já posicionei o transformador no amorça, tá bem firme. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou vir aqui com arco de serra, eu vou serrar aqui bem rente, tá vendo? Bem rente. Por que eu vou fazer isso aqui? Eu vou cortar aqui essa parte aqui do secundário, tá? Vou cortar, mas com muito cuidado para eu não ferir aqui a bobina do primário, como já falei para vocês, tá? Vou ver se eu arrumo uma broca. Vou dar uma furada depois, tá? Para eliminar a pressão que essa bobina tem. Essa bobina ela entra com uma pressão aqui dentro. Então, se eu cortar e resolver empurrar, eu vou exercer uma força muito grande, tá? Eu vou dar um furo depois aqui para eu poder fazer uma área de, como é que eu vou dizer assim, vou aliviar a pressão da bobina. Então tem que arrumar um jeito para eu aliviar essa pressão. Então eu vou fazer tipo um buraco aqui, vou entrar com a broca aqui até o outro lado e vou empurrar essa bobina aqui, ela vai sair para cá, para trás. Aí, como vocês podem ver, agora eu já cheguei quase no final. Eu vou terminar de cortar aqui e vou fazer aquele furo, como eu falei antes. Aqui já tirei uma parte da bobina do secundário. Agora eu vou fazer um furo aqui. Vou proteger essa área aqui, se caso alguma coisa encoste aqui não ferir a bobina. Vou fazer um furo aqui e vou começar a empurrar o secundário para cá, ele vai sair para cá para trás. Vou iniciar o furo aqui rapidinho, tá? Aqui assim. Aí, como vocês podem ver aí, eu já fiz os 2 furos, tá? Eu vou entrar aqui com um pedaço de madeira ou alguma
cabeça de talhadeira, alguma coisa assim. Eu vou empurrar aqui, o vídeo não ficar muito grande, eu vou empurrar, depois que estiver pronto eu volto aqui então. Aqui, como vocês podem ver, eu retirei aqui a bobina, tá? Não é um serviço muito fácil, mas também não é um serviço muito difícil, tá? Retirei aqui a bobina, retirei aqui também a bobina de secundária também de 3 volts, tá? O que acontece, ó? Vocês manterem uma tensão aqui embaixo, entre a bobina primária e a bobina do secundário, que estaria aqui, tem uma plaquinha, tá? Desse mesmo material. Você precisa retirá-la também, tá? Senão ela vai atrasar a indução da outra bobina, tá? Eu vou retirar aqui, mas você tem que retirar com muito cuidado para não ferir o primário. Se ferir o primário, pode jogar a bobina fora, tá? E outra coisa também, pessoal, e outra coisa também eu quero falar. Tem gente que faz o seguinte, aqui tem uma linha, tá vendo? Não sei se tá dando para você ver aí no vídeo. Tem uma linha aqui. O que as pessoas fazem? Eles retiram aqui, fazem um corte aqui com uma esmerilhadeira, retira o núcleo E, que é esse núcleo aqui de cima, do núcleo I, tá? Eles retiram e fazem um transformador com 2 E's, tá? Um E contra o outro, fazem assim. E fazem um E contra o outro, tá? Eu não sei se ele fica mais eficiente ou não. Eu vou fazer com 2 transformadores. O outro eu já retirei já a bobina. Vou fazer dessa mesma maneira, vou colocar um ao lado do outro, vou colocar um ventilador, tá? Mas primeiro eu vou retirar esses dois. Aí eu vou tirar esses 2 pedaços de ferro silício que tem aqui para poder continuar a fazer o trabalho. Eu já tenho outro transformador e vou fazer dessa mesma maneira. Eu vou colocar um ao lado do outro e vou ventilar. Vou ventilar eles. Eu tenho dois ventiladores de micro-ondas também. E vou colocar uma ventilação forçada porque ele esquenta muito em trabalho. Então, pessoal, já tirei já as plaquinhas que estavam aqui dentro. Elas ficam aqui assim, ó. Elas ficam aqui. Retirei aqui com muito cuidado para não ferir o primário. Tá aqui. Dessa maneira, eu vou usar 2 transformadores de micro-ondas. Tá, vou colocar um ao lado do outro, tá, com espaço, e vou colocar 2 ventiladores de micro-ondas, porque esse transformador aqui ele costuma esquentar muito, tá, muito. Então, para fazer a bobina do secundário, tá, eu aconselho você a não utilizar o fio propriamente dito, tá, porque o isolamento de PVC com o tempo ele derrete, fecha curto. Então você vai ter que descascar o fio inteiro e usar um cadastro, tá? Eu vou passar lá pro fio pra gente fazer o desencapamento dele e a gente vai passar uma fita de lã de vidro, tá? Uma fita que não pega fogo. Então vamos passar pra lá, vou cortar aqui o vídeo pra gente já começar a desencapar o fio. Passando aqui pelo fio, o que eu fiz aqui? Eu fiz um furo com uma broca aqui de madeira, fiz um furo aqui, entrei com um parafuso. A função desse parafuso aqui é ele chegar bem no revestimento do fio, pra gente estar desencapando o fio. Eu vou fazer o desencapamento aqui, é muito simples, é só você apertar o parafuso e vir puxando que ele vem desencapando. Eu vou fazer o desencapamento aqui e já volto aqui já pra gente continuar fazendo o enrolamento do transformador. Aqui eu já passei o descascador, vocês podem ver aqui que ele fez uma marquinha aqui no cabo, tá vendo? Fez uma marca aqui no cabo e fica bem fácil, tá vendo? Ó, só você vir aqui que ele já vai descascando o cabo, tá? Isso facilita pra caramba. Eu vou descascar ele todo e já vou começar a passar a fita aqui agora. Bom, eu tô aqui com a fita de fibra de vidro, eu consegui essa fita aqui na internet. Como o fio tá descabelando, aqui é um cabo de 6 mm, eu resolvi fazer o seguinte, eu vou passando a fita, conforme eu for passando a fita, eu vou desencapando o fio. E tá bem fácil de desencapar, é só puxar. Uma observação aqui, vocês podem ver que a fita tem uma linha preta no meio, tá? Então aconselha-se a sempre que você for enrolar, entendeu? Enrolar de uma maneira que essa linha preta fique tampada, tá? Tá aí, eu já comecei a fazer o isolamento do cabo, tá? Como vocês podem ver aí, tá? Então, assim, isso aqui é um serviço para ser feito com muita calma, muita tranquilidade, não pode fazer correndo. Eu tô aqui com um carretel aqui
Toma muito cuidado, porque isso aqui, para ele desenrolar aqui, ele desenrola com muita facilidade. Então eu vou continuar aqui o serviço. Quando o fio estiver pronto, eu volto. Agora eu voltei aqui para mostrar a vocês mais ou menos quantas voltas eu vou precisar para chegar mais ou menos a 17, 18 volts, né? Como são dois transformadores, então a gente vai multiplicar por 2 e vai saber mais ou menos a tensão que a gente vai conseguir com esse núcleo aqui, tá? Esse núcleo aqui eu acho que a gente consegue perto de 1000 watts. É uma potência muito boa, com dois núcleos, 2000. Eu vou fazer um teste aqui. Eu fiz uma bobina aqui, tá? Com uma volta e outra bobina com um cabo vermelho. Eu vou testar aqui e vou testar depois com o cabo vermelho. Eu vou ligar aqui rapidinho para a gente ver. Aqui nesse alicate amperímetro eu tô medindo, ó, a amperagem, e aqui no multímetro vermelho eu tô medindo a tensão. Como vocês podem ver, eu tô aqui com 1,6, 1,7 amperes, tá? Com uma volta. Nessa uma volta que eu fiz aqui nesse núcleo, eu tô aqui com quase 2 volts. Mas eu procurando alguns canais aí no YouTube, eu pude constatar que esse transformador aqui, ele trabalha em torno de 1 volt por volta. Por isso que eu coloquei outra bobina aqui. Eu tenho quase certeza que em vez de dar 4 volts, ele vai dar perto de 3 volts por aí. A gente vai precisar praticamente de 17 volts para a máquina de solda. Vai trabalhar com 34. Não é uma tensão boa, mas já dá para se trabalhar. Eu vou fazer a ligação. Quer dizer, a ligação já está feita aqui. Agora eu vou passar o multímetro para cá para a gente fazer essa medição. Então, pessoal, agora eu liguei a segunda volta aqui do transformador. Ele entra por aqui, faz uma volta. Tem uma ligação aqui com esse fio fininho aqui, só para fazer um teste mesmo. E agora está ligado aqui no cabo vermelho. Eu tô tendo aí 3,9. Eu achei que fosse ter perto de 3, mas estou tendo quase 4 volts. Estou tendo uma entrada aqui de 1,8. E aqui tem uma variação pequena, 1,7, 1,8, 2,0. Esse multímetro aqui, esse alicate aqui, não tem tanta precisão quanto esse aqui tem. Então, vocês podem ver que a intensidade de entrada é a mesma que a de saída. E eu vou fazer o seguinte agora, para a gente saber a potência máxima que o núcleo vai fornecer para gente, vai poder fornecer para gente, né? Eu vou fazer um teste de curto aqui rápido. Eu vou retirar essa bobina aqui e vou usar só o cabo preto. E vou fechar um curto aqui para a gente ver quantos amperes de pico a gente vai conseguir com esse núcleo aí, tá certo, pessoal? Já volto aí para a gente continuar o vídeo. Agora eu já fiz aqui as ligações todas, tá? Eu fechei um curto aqui. Isso aqui tem que ser feito de uma maneira rápida. Esse é um teste rápido, tá? A gente faz em questões de segundos, pra gente não ter nenhum problema na rede elétrica e tal. Pra vocês verem, nesse teste aqui eu tive que pegar uma tomada direto do relógio. Bom, tá tudo zerado aqui, vamos fazer o teste agora aqui. É jogo rápido. Cheguei a mais de 600 amperes, né? Eu vou fazer um teste aqui de novo. Tá tudo zeradinho aí. Vamos começar de novo. Ó, cheguei a 700 amperes. Começou até a enfumaçar o fio. Então assim, para 2 volts, eu tô chegando a 1400 watts. Eu vou começar a enrolar o transformador com aquele fio que nós preparamos já anteriormente e vamos ver quantos volts ele vai dar. Eu creio que com 18 voltas eu chegue a 18 volts ou 17. Mas vamos lá e vamos enrolar. Conforme eu for enrolando, eu vou mostrar aqui para vocês. Então aí, pessoal, eu já passei aqui a primeira camada, tá? Já tem 6 voltas aqui. Conforme vocês forem enrolando, vocês vão acomodando aqui por dentro também. Vocês vão passando uma chave de fenda, vai acomodando o cabo dos dois lados e vai passando o cabo bem apertado, tá? Para ele não ficar vibrando depois. Então volto aí na segunda camada. Bem, agora vocês podem ver aí que eu coloquei já a segunda camada, né? O papelão que eu coloquei aqui ficou um pouco amassado porque o cabo ele vai torcendo, né? Eu queria deixar como ele estava com esse aqui, esse branquinho aqui, como ele veio já de fábrica, né? Mas eu acho que eu não vou conseguir no final. Acho que vou ter que passar um estilete, alguma coisa aqui, então puxar e rasgar. Então vou passar agora a segunda
segunda camada, mais 6 voltas aqui. Vocês podem ver aí, eu acabei de dar a terceira camada, ficou bem legal o enrolamento. Eu vou fazer um teste aqui. Essa parte aqui que vocês podem ver que está com a fita crepe, eu tive um problema, o fio descabelou e eu passei essa fita crepe aqui, mas o correto é passar um isolante aqui, um espaguetezinho. Tem um espaguete que é de alta temperatura, tipo um tubinho, ele até costuma ser meio marronzinho. O certo é colocar ele e continuar o enrolamento, não tem problema nenhum, não precisa desfazer a bobina. Mas eu vou fazer um teste aqui para ver se eu cheguei aos 18 ou 17 volts aí, como eu tinha falado no vídeo. Fala família, resolvi voltar aqui em outro dia para continuar nossas gravações. As últimas gravações aí, não sei se vocês perceberam, eu tava com a voz meio cansada, né? Dando continuidade, eu vou fazer aqui a leitura dos dois transformadores. Deixa eu ligar ele aqui, aí a gente já pode continuar aqui. Eu vou fazer o teste dos dois, tá? E a gente vai passar lá pro caderno, que eu vou ensinar vocês a fazer a ligação tanto do primário como a ligação do secundário também. Aqui não tem importância, tá vendo? Colocar a mão, tá dando 17. Eu vou ligar o outro transformador. Eu tô usando aqui uma tensão de 110, tá? Vou ligar aqui para vocês verem. Eu tô entrando com 110. Vou ligar o outro. Vou ligar o outro pra gente voltar a testar. Então, já liguei aqui o segundo transformador. Eu tô tendo uma corrente de repouso ali de 8 amperes. Aqui já testei, né? Tô tendo 17. Agora eu vou testar o outro transformador aqui, deve estar dando praticamente 17.2 também. 17.1.2, né? Então vou ter em torno de 34,4 volts por aí. Eu andei consultando o Dantes Alves, ele me falou que eu vou conseguir trabalhar com o eletrodo 6013 de 2,5, tá? Eu acho que é esse eletrodo mesmo. Então vamos passar lá pro caderno e eu vou explicar a vocês como eu fiz aquela ligação ali, tá pessoal? Agora aqui para ficar uma forma bem didática, pessoal, eu tenho uma ligação aqui em 110 e tenho uma ligação aqui em 220. Em 110 eu vou entrar aqui com a linha da tomada e vou ligar os transformadores do mesmo ponto, tá? Ele tem um lado lá que ele começa a bobina. Esse mesmo lado que começa a bobina do outro, eu vou ligá-los juntos, tá? Aqui eu posso fazer uma ligação para ligar aqueles ventiladores de micro-ondas também. Você pode reutilizar para fazer o arrefecimento, porque os transformadores que são representados por esses símbolos, eles vão esquentar bastante se você ficar utilizando por longas horas de trabalho. Então o início aqui eu vou sempre ligar junto e o fim da bobina, como vocês podem ver aqui, eu vou ligar junto, tá? Aqui a gente tem a ligação dos dois secundários. Os dois secundários serão ligados em série, tá? Eu vou mostrar para vocês lá o início onde eu comecei a enrolar, vai para o final do transformador. E o início onde eu comecei a enrolar o segundo transformador até o final, tá? Eu não sei se vocês repararam no vídeo anterior, no take anterior, né? Eu tava meio cansado, vocês me desculpem, mas eu tava enrolando, acabei que eu enrolei um transformador errado. Pessoal, tive que cortar aqui rapidinho porque meu cartão acabou que ficou lotado, eu tive que jogar para a memória interna do telefone. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o início onde eu comecei a enrolar com o final. Vou ligar em série
entendeu? Fazendo como se fosse um center tape aqui, tá? Mas eu não vou usá-lo, eu vou usar direto o início da segunda bobina, quer dizer, o início da bobina do segundo transformador com o fim dela. Se vocês repararem, eu comecei a enrolar o transformador de uma maneira, entendeu? E quando eu mostrei para vocês, o transformador estava de uma maneira diferente. Infelizmente, eu cometi um erro, tive que desfazer o enrolamento todo do transformador e fazer primeira camada, pressionar, fazer segunda camada, pressionar. Por isso que vocês viram o transformador lá todo certinho, todo bonitinho, porque eu já cheguei, já preparei, já passei um fio de enrolamento nele para diminuir vibração. No final eu ainda vou colocar ainda um verniz, né, para diminuir mais ainda a vibração. Quanto mais vibração de campo magnético, quanto menos vibração de campo magnético, melhor. Quanto mais vibração, você acaba tendo perdas, tá, no transformador. Isso aí em qualquer transformador, motor elétrico, seja lá o que for. Então, voltando aqui, essa aqui é a ligação de 110, tá? Aqui eu tenho 34,3 volts. Então, um lado eu vou colocar a minha ponteira, e a outra garra, tá? Pessoal, aqui a gente não tem nem positivo nem negativo, tá? Aqui a gente também não tem, aqui a gente só vai ter a princípio, tá, um fase e neutro, tá? Só que mesmo eu usando os dois transformadores, eu vou ter uma variação. Então a gente vai estar usando, entre aspas, tá, duas fases no sistema, tá? Aqui eu não sei, não consigo definir nesses dois pontos quem é fase e quem é neutro, mas um ponto eu vou colocar minha garra e a outra eu vou colocar a ponteira do eletrodo. Já na ligação 220, o que a gente vai fazer? Nós vamos ligar os dois primários, tá, em série. O primeiro início aqui é o início da bobina do primário. No final eu vou ligar no início aqui, tá vendo? No início da bobina do segundo transformador também. E por aqui eu venho e ligo no 220. Por que eu fiz essa ligação aqui? O que acontece? Aqui eu tenho um tape central, tá? Para poder usar esses transformadores, não, usar esses ventiladores aqui de 110, eu vou ter que usar um ponto central aqui dentro, que é esse ponto aqui. Nesse meio aqui, se você colocar o medidor e colocar aqui, tá? Eu vou ter 110. Alguns transformadores têm essa ligação para trabalhar com cooler, para trabalhar com alguma outra coisa, algum aparelho de 110 no seu primário, tá? Então você consegue ligar aqui um ventilador de 110 no meio da ligação do 220. E aqui a questão do primário, a questão do secundário é igual, tá? Aqui eu vou ter os 34,3, só que a ligação 220 ela a princípio tem um rendimento maior. Possivelmente eu vou ter um rendimento em 220 de uns 20% por aí. Possivelmente eu não sei se vai influenciar na tensão ou na amperagem, mas eu acho que ele vai influenciar na amperagem aqui, onde a gente vai ter a ponteira e o conector aqui do barramento, tá? A gente vai soldar com o eletrodo, tá? Pode acontecer o seguinte, aqui nós temos voltando aqui, tá? Nós temos aqui a variação, tá? Aqui a gente tem 17 e aqui a gente tem 17. O que vai acontecer, pessoal? Pode acontecer nessa variação, eu tô lá soldando com o ponteiro, tá? Tô lá soldando. Pode acontecer do arco ele surgir da peça metálica para o eletrodo, tá? A gente tem que ter atenção. Eu vou fazer um teste de soldagem, mas eu não vou fazer essa regulagem agora. A gente tem que ter atenção que o arco voltaico tem que partir do eletrodo para a barra que você está soldando, tá? Você consegue soldar ao contrário? Consegue, mas não é muito legal. Então é melhor você trabalhar assim, com o arco abrindo do eletrodo para a barra,
tá? Porque aqui, por ser corrente alternada, ela varia. Uma hora ela é positiva, outra hora é negativa, uma hora é positiva, outra hora é negativa, como vocês podem ver aqui. Tá certo? Então vamos voltar lá pro transformador, que eu vou fazer as ligações e a gente vai fazer uma soldagenzinha lá. Então, pessoal, voltamos aqui, tá? Eu fiz a ligação aqui, ó, como vocês puderam ver lá no caderno, ó. O final da primeira bobina, entrando aqui, fiz a ligação aqui com esse conector de louça. Aqui é um cabo de 6 milímetros, aqui é um conector de 16, eu consegui passar para ficar uma ligação bem reforçada. Eu passei, como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? O cabo que chega aqui, eu consegui passar por ele, e esse cabo aqui, vocês podem ver aqui que ele tá passando aqui embaixo. Ele entra aqui na bobina, e a saída eu liguei aqui nesse outro conector. Eu não fixei ainda porque eu vou colocar ele num lugar melhor. Nos próximos vídeos, nos vídeos posteriores aí da máquina de solda, aí eu vou fazer um outro vídeo criando um indutor para você poder selecionar amperagens. Vou retificar a máquina também, então tem muito vídeo ainda para frente. Aqui eu serrei, ó, era um conector duplo. Eu passei aquela serra mármore aqui com calma, serrei. Eu vou ligar aqui para vocês verem a tensão que vai ficar aqui na entrada. Deixa eu ligar ele aqui. Tá ventando aqui agora. Vocês podem ver lá, ó, já vendo? Já deu 9 amperes lá. Eu vou ligar aqui para mostrar a vocês a tensão. Tá vendo? Tá vendo? 34,3, ó. Então consegui aqui ter uma tensão legal. Se eu fizer a retificação, depois que eu fizer a retificação, vou mostrar a vocês. Essa tensão vai subir um pouco, entendeu? A gente vai multiplicar ela, se a memória me falha, multiplica por raiz de 2. Então vou chegar próximo de 50 volts, um pouco mais abaixo que isso. Mas já é uma tensão melhor ainda para efetuar soldas, tá? Eu vou fazer a ligação aqui da ponteira e da garra e a gente vai começar a fazer uma solda agora. Pessoal, antes de fazer qualquer trabalho de solda, qualquer trabalho com energia, você use EPI sempre, tá? Eu tô aqui com a mão livre, né? Mas eu teria que estar usando aqui uma luva e tal. É sua segurança, então esbanje cuidados. Eu vou ligar aqui o ponteiro para a gente já fazer uma solda e testar a máquina. Voltei aqui agora, eu dei uma melhorada nas ligações, ó. Eu fiz aqui as ligações aqui todas com conector de louça. Eu fiz aqui a ligação também dos cabos da saída, tá vendo? Fiz aqui. Eu vou fazer um teste aqui, pessoal. Eu tô usando aqui, ó, o 6013. Cadê a especificação dele? Vou pegar aqui mesmo. Eu tô usando aqui o eletrodo E6013, ó, de 2,5. Não sei se vai dar pra vocês lerem aí. Tá vendo? Eu vou fazer um testezinho aqui. Eu vou ligar a máquina. Eu já fiz a ligação aqui já da garra do eletrodo. Aqui eu já fiz o que a gente chama da garra do terra. Vou posicionar a câmera e vou fazer uma solda aqui. Tá aí, pessoal, tá ventando um pouco aqui, eu não sei como é que vai ficar o som desse vídeo. Eu arrumei 2 pedacinhos de vergalhão ali. Eu vou colocar ali um eletrodo 6013, que é aquele que eu mostrei a vocês. Eu vou colocar, mas pessoal, não esqueça de usar o EPI, tá certo? Eu vou colocar 2 luvas ali, não são luvas apropriadas para isso, tá? Mas eu vou efetuar uma solda aqui. E não esqueça também de usar uma máscara, tá? Eu estou usando uma máscara aqui da Forte G, uma máscara automática, uma máscara muito boa.
tá abrindo um arco muito bom. Aqui, ó, vocês podem ver que teve uma penetrabilidade boa. Vou botar aqui. Vou ver se eu tiro a escória aqui. Para quem está iniciando como eu, acho que eu fiz uma solda muito boa. E agora é se aperfeiçoar, né, pessoal? Ninguém nasce sabendo, né? Eu particularmente, eu não achava que fosse conseguir fazer essa máquina de solda, né? Família, eu acabei fazendo uma outra solda aqui. E para quem fez de primeira, de início, executou muito bem. Eu gostei muito dessa máquina de solda, tá certo? Eu vou passar algumas informações aqui agora para vocês. Então, família, sempre que você for soldar, for efetuar alguma solda, use o EPI, tá? Eu tava usando essa luva aqui, ela aqueceu um pouco, eu tive que comprar uma outra luva aqui, trabalhar com uma outra luva para trabalhar melhor. Sempre faça o uso de uma máscara de solda, pode ser aquela máscara convencional que a gente segura por baixo, só que o ruim dessa máscara é que você sempre vai ter que usar a mão para poder segurar, tá certo? Eu gostei muito dessa máquina que eu fiz, uma máquina bem simples, uma máquina caseira. Deu trabalho? Deu trabalho, mas é aquela coisa, eu gosto de fazer tudo, eu gosto de fazer meus aparelhos em casa. Dispus esse tempo aí, esse período todo aí, para poder montar essa máquina de solda. Eu não montei essa máquina de solda da noite pro dia, vocês podem ver pelos takes, pelos vídeos que foram feitos em dias diferentes. Eu fiz quando eu tinha tempo, entendeu? Infelizmente não tinha muito tempo para executar, então fui fazendo aos poucos. Essa máquina eu consegui ter 34 volts, o certo era ter mais ou menos 40, mas eu consultei alguns youtubers pela internet, como o Dantes Alves, e ele me falou que a máquina ficaria muito boa também. Eu ia conseguir trabalhar com o eletrodo 6013 de 2,5. Eu não testei outro eletrodo, mas eu creio que eu consiga trabalhar com 7018 também, de 2,5. O 6010, eu acho que é 6010. Eu acho que eu não vou conseguir trabalhar porque é muito difícil de abrir o arco com ele, mas ele tem uma penetrabilidade muito grande. Creio eu, tá? Eu não sou especialista nesse assunto. Eu criei essa máquina aqui para poder fazer alguns reparos aqui em casa e acredito que você consiga fazer também. Essa máquina eu utilizei aqui cabos de 16 milímetros, tá? Eu deveria ter usado um cabo de 25. Você não pode ter uma extensão muito grande, no máximo 2,5 metros. Eu estou trabalhando aqui com 3 porque ainda consegui fazer a solda com 3, mas eu estou pensando em diminuir para 2 metros para trabalhar melhor. Eu trabalhei com a garra de solda, material tudo próprio, a garra de eletrodo, a garra do barramento. Eu vou melhorar também essa máquina. Eu fiz aqui uma ligação com uma tomada de 20 amperes, não tive problema de aquecimento no cabo. Usei um cabo aqui de 4 milímetros, todo ele 4 milímetros. Eu fiz uma ligação no disjuntor ali, eu vou mudar essa ligação, vou fazer uma ligação melhor, só que só foi um experimento. Eu vou fazer aqui um console de madeira, tudo certinho, tudo bonitinho, com ventilador. A máquina vai ficar muito melhor, vai ter um rendimento bem melhor também. Nos próximos vídeos você verá também como fazer um indutor para a máquina de solda, um indutor de seleção de amperagem. Essa máquina eu estou trabalhando com ela 100%, dependendo da chapa, se for uma chapa muito fina, o eletrodo vai varar e vai furar ao invés de soldar. Tá certo? Então eu vou construir um eletrodo para poder ponderar um pouco a máquina, para a gente poder trabalhar melhor. Futuramente eu vou postar um outro vídeo montando a retificação da máquina. Vou usar capacitores, vou usar outros indutores, entendeu? Eu tô querendo colocar um
filtro em pi, eu cheguei a comentar também com o Dantes Alves também, se ele já conseguiu fazer isso nas máquinas dele. Ele falou que nunca trabalhou, então vai ser um vídeo novo. Vou realizar esse filtro em pi. Se não ficar legal, eu vou realizar a filtragem normalmente com um indutor no final do circuito. Essa retificação, pessoal, eu vou conseguir ter aí por volta de uns 45 ou 50 volts, então vai ser bem mais fácil também abrir o arco. Uma mensagem que eu tenho que deixar a você também, eu sinceramente não achava que fosse conseguir construir essa máquina. Eu comecei a montar e foi dando certo. Então é uma coisa que eu tenho a dizer a você também. Você tem que persistir naquilo que você quer na sua vida. Você tem que ter garra e determinação para você conseguir os seus objetivos, tá? Eu aqui só sou eletricista. A questão da máquina de solda para mim é uma novidade. Graças a Deus deu tudo certo. E se eu conseguir, você também pode. Essa máquina que está executando um arco muito bom, com uns 34 volts, eu gostei pra caramba do serviço da máquina. Eu não achei que trabalhando na primeira vez eu fosse abrir um arco com facilidade. Nesse ferro aqui eu consegui com mais facilidade. Aqui eu não consegui direito porque ele tá bem corroído, então eu creio que seja isso. Mas aqui eu consegui abrir direito e a solda ficou de muito boa qualidade para quem soldou de primeira, tá? E se você gostou desse vídeo, pessoal, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no meu canal para você não perder os vídeos do indutor e da retificação. Clica no sino para você receber notificações, tá certo? Compartilhe com seus amigos para a gente pulverizar cada vez mais o nosso conhecimento. Eu espero ter te ajudado e fique com Deus, tá certo, pessoal? Agradeço sua atenção aí.